Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Nós somos do segundo ano de informática do Instituto Federal Goiano, Campus Trindade, e nós vamos fazer um experimento de química sobre o efeito Tyndall. Nosso grupo é composto por Anderson Félix, João Pedro, Juan Carlos e Rafael Garcia. Bom, para fazer o experimento, a gente vai usar copos com água, maisena, cloreto de sódio, gelatina sem sabor e um laser para ver o efeito no copo com água. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o efeito Tyndall. O efeito Tyndall é um efeito óptico causado pela dispersão de luz pelas partículas coloidais. O que são partículas ou substâncias coloidais? Substâncias coloidais são aquelas substâncias que, quando misturadas, parecem ser homogêneas, mas na realidade são heterogêneas. Agora nós vamos realizar o experimento com a água pura. Podemos perceber que, nesse experimento, o feixe de luz reflete no papel preto, só que o feixe de luz não permite mostrar a trajetória dentro do copo. Dando sequência ao trabalho, vou realizar aqui o segundo experimento, que é a água com sal. Podemos perceber que o feixe de luz consegue chegar até a cartolina preta, como representado no experimento anterior da água pura. E também o feixe de luz não conseguimos perceber a trajetória dele na água com sal. Bom, agora vamos dar início ao terceiro experimento do efeito de Tyndall. Neles iremos colocar na água gelatina sem sabor e iremos iniciar o experimento. Bom, podemos perceber que o ponto do feixe de luz atravessa e chega até a cartolina, e também a trajetória do feixe de luz ela é visível na câmera. Bom, vamos começar agora o experimento 5 e nele colocaremos amido de milho no copo com água e daremos início ao experimento. Bom, podemos perceber que, como as partículas do amido de milho são muito grandes, o feixe se dispersa e com isso o ponto não atinge a cartolina e nem sua trajetória é visível. O que são dispersões? Qual o critério de classificação para os diferentes tipos de dispersões? Dispersões se referem às misturas em geral. Podemos observar como exemplos as próprias misturas que foram utilizadas para o experimento. A água com sal e a água com gelatina são duas dispersões diferentes. O critério de classificação para os diferentes tipos de dispersões é em relação ao tamanho médio das partículas no disperso. Elas são classificadas em soluções, dispersões coloidais ou coloides e suspensões. Em que consiste o efeito Tyndall? O efeito Tyndall é o efeito óptico que ocorre quando há dispersão da luz nas partículas coloidais. Por isso, é possível ver o trajeto que a luz faz, pois essas partículas dispersam os raios luminosos. O fenômeno leva esse nome pois foi explicado pelo físico irlandês John Tyndall. Classifica as três dispersões utilizadas nesse experimento em suspensão, solução ou coloide, com base na dispersão da luz. Com relação às dispersões utilizadas nesse experimento, observa-se que a mistura de água com cloreto de sódio é uma solução, porque é possível observar o laser na cartolina e não foi possível ver seu trajeto. A mistura de água com gelatina incolor é uma dispersão coloidal, porque é possível ver a trajetória do laser e a sua posição na cartolina. Por último, a mistura de água com amido de milho é uma suspensão, pois não é possível nem observar o trajeto do laser na mistura, nem sua posição na cartolina.
Porque é possível observar a trajetória do feixe de luz dentro de uma dispersão coloidal e não em uma solução? Isso ocorre por causa do tamanho das partículas nas dispersões, mais precisamente o seu diâmetro. Numa dispersão coloidal, as partículas possuem diâmetro entre 1 a 1000 nanômetros, ou seja, maior que o comprimento da onda de luz. Por isso, são capazes de transmitir a trajetória do feixe de luz. Já nas soluções, as partículas possuem diâmetro abaixo de 1 nanômetro, ou seja, menor que o comprimento de luz. Logo, permitem sua passagem sem desviar seu caminho. Alguns frascos de remédio apresentam no rótulo a palavra suspensão, como os compostos de alumínio e magnésio utilizados nos tratamentos estomacais. Qual é o procedimento indicado para que o medicamento seja utilizado? Por quê? O procedimento indicado é agitar o conteúdo do frasco antes de tomá-lo, pois as partículas destes compostos são mais densas que a do líquido e se sedimentam no fundo do frasco. Se não for agitado, quem toma o remédio pode não tomar a dose certa destes compostos. Ordene as dispersões em ordem crescente pelo critério tamanho de partículas. Em ordem crescente, as dispersões são classificadas como soluções. As partículas possuem diâmetro menor que 1 nanômetro. No caso do experimento, foi a água com cloreto de sódio. Coloides. As partículas possuem diâmetro entre 1 a 1000 nanômetros. No caso do experimento, foi a mistura de água com gelatina incolor. E por último, suspensões. As partículas possuem diâmetro maior que 1000 nanômetros. No caso do experimento, foi a mistura de água com amido de milho. Quais outras dispersões poderiam ter sido utilizadas para a realização do experimento? Para a realização do experimento, poderia ter sido utilizado outras dispersões, como álcool, água com açúcar, que são soluções, shampoo ou leite, que são coloides, água com areia ou leite de magnésia, que são suspensões, entre outros. Fim do vídeo!